às vezes a pessoa acha que a posição que ela está adotando é justa. E o outro lado, ele tem que aceitar a justiça dela, porque como ela enxerga a questão como uma justiça que é inquestionável, como pode o outro lado não aceitar isso dessa mesma forma? Só que na verdade as coisas não são assim. Nas negociações a coisa não funciona desse jeito. Curioso. Cada um defende a sua posição e acha que isso é inquestionável. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas eu imagino que isso pode dar muito problema, não é? Ah, com certeza. Porque o que acontece? Quando um lado acha que a sua posição é justa, é legítima, ele tende a querer impor essa posição para o outro lado. E muitas vezes essa imposição, porque ele não aceita que o outro lado simplesmente diz não. Porque do ponto de vista dele a posição é tão justa, é tão legítima, que ele se sente no direito de impor isso ao outro lado, mesmo que seja através da força. Curioso. E acho que isso pode ter consequências muito ruins, não? Para ambos. Terríveis, né? Porque você imagina, se a gente analisar a história da humanidade, a gente vê que muitos casos de guerra, por exemplo, foram causados por isso. Por quê? Um lado, ele se vê numa posição justa, numa posição inquestionável, ele quer impor isso ao outro lado, porque a posição é justa. É um absurdo que o outro lado... Se eu tenho uma posição que eu considero extremamente justa, que eu acredito realmente que é legítima, e você fala para mim, não, isso gera em mim até um sentimento de revolta, porque eu digo o seguinte, você tem que aceitar. Eu estou dizendo que é justo, eu estou mostrando que é justa, você é obrigado a aceitar. E se você diz que não vai aceitar, eu me sinto no direito de te impor isso à força. E aí eu vou atacar você. E consequentemente você vai se defender. E no final isso é uma guerra. Então, as guerras que a gente vê na história da humanidade foram causadas por negociações mal sucedidas. Essa é a verdade.